Olá, seguimos com a aula 2, parte 2, tratando agora das características antropométricas e dos perfis fisiológicos de atletas de judô. O artigo recomendado era esse. Da série de artigos que nós estamos tratando na disciplina, esse é o mais antigo. Então eu vou fazer algumas inserções de trabalhos um pouco mais recentes. O percentual de gordura para o masculino oscila normalmente entre 7% e 12%, e para o feminino entre 15% e 22%. Na literatura, nós encontramos apenas um estudo que reportou valores menores de percentual de gordura em atletas melhores ranqueados. O somatotipo do masculino é tipicamente uma baixa endomorfia, como vocês podem ver aí, 1,2, elevado componente de mesomorfia, 7,6, e baixo componente de ectomorfia, 1,1. No feminino, o componente de endomorfia é um pouco maior, 3,6. Ainda assim, um elevado componente de mesomorfia, 5,1, e um baixo componente de ectomorfia, 1,5. Assim como para a luta olímpica, a baixa ectomorfia auxilia na questão de um baixo centro de massa, o que é importante para a estabilidade durante a luta. Esse é um trabalho bastante interessante, apesar de constar as categorias de peso antigas, mas ele é bastante relevante porque o número de sujeitos por categoria de peso é bastante elevado e são atletas do universitário japonês, que normalmente é um nível elevado. Então aqui a gente vê claramente uma tendência de elevação do percentual de gordura, né, com uma inclinação razoavelmente baixa até a categoria médio. A partir da meio pesado, um incremento bastante elevado, com valores bastante altos para o pesado. Esse é um trabalho mais recente do nosso grupo, também com N razoavelmente elevado, porém não tão elevado quanto o trabalho dos japoneses. Aqui, em vez do percentual de gordura, nós temos a somatória de dobras cutâneas. E aí dá para ver algo muito similar ao que acontecia no outro, com algumas pequenas diferenças. A somatória de dobras é basicamente estável até a categoria meio-médio, subindo um pouquinho na categoria médio, com elevações que são bastante elevadas no meio pesado e no pesado. O percentual de gordura, em linhas gerais, é de 10% quando nós excluímos as categorias meio pesado e pesado, no caso do masculino, e 12% a 33% quando nós consideramos a categoria ligeiro, para os 12%, e a categoria pesado, com valores mais elevados. Em termos de somatotipo, quando nós observamos a somatocarta, essa é a distribuição dos valores em função das categorias de peso. Então, o número 1 seria a categoria ligeiro, o 2 meio leve e assim sucessivamente. Então, notem que há uma concentração ali próximo do componente mesomórfico equilibrado para as três primeiras categorias, com uma elevação do componente de endomorfia, né, um direcionamento para a esquerda ali, para as categorias meio pesado e pesado, principalmente. Quando os atletas foram comparados no que diz respeito à antropometria, numa comparação entre atletas de elite e não elite, considerando a massa corporal como covariável, nós observamos maiores circunferências no que diz respeito ao braço flexionado, antebraço, punho e perna, e maiores diâmetros ósseos, biepicôndilo femoral e humeral, para os atletas de elite quando comparados aos atletas não elite. Em termos de potência aeróbia, o VO2 máximo no masculino tipicamente oscila entre 50 e 60 ml por quilograma por minuto, ao passo que no feminino esses valores oscilam entre 40 e 50 ml por quilograma por minuto. Contudo, é importante salientar que apesar dos atletas terem valores de VO2 máximo de moderado para bom, quando nós comparamos atletas de elite e não elite, nós não encontramos diferença.
Quando autores poloneses compararam titulares e reservas da seleção daquele país, eles também não encontraram diferenças significantes, assim como um trabalho espanhol que fez com que os atletas lutassem entre si, não encontrou diferença entre vencedores e vencidos nesse confronto direto. Portanto, o VO2 máximo parece ser uma variável relevante, porém não discriminante, nem entre elite e não elite, nem entre titulares e reservas, e nem entre vencedores e vencidos. Em termos de capacidade aeróbia, a velocidade limiar anaeróbia é um indicador utilizado para estimar essa capacidade. Quando nós observamos esses valores em atletas de judô, os valores são baixos, entre 9 e 11 km por hora, e também não encontramos diferenças entre atletas de elite e não elite. Portanto, a capacidade aeróbia não parece ser um discriminante e, nesse caso especificamente, os valores são razoavelmente baixos. Um trabalho polonês fez uma comparação entre titulares e reservas no que diz respeito ao limiar anaeróbio e em ergômetro para membros superiores, e esses autores não encontraram diferença entre titulares e reservas. Aqui nós vemos os valores do masculino, 2,17 watts por quilograma, no caso dos titulares, os reservas apresentando valores de 2,11. No feminino, 1,64 watts por quilograma para as titulares e 1,69 watts por quilograma para as reservas, portanto, sem diferença entre os grupos. No que diz respeito à potência e capacidade anaeróbias, tipicamente os atletas do masculino apresentam valores de potência média de 8,66 mais ou menos 1,17 watts por quilograma e potência pico de 11,30 mais ou menos 0,80 watts por quilograma. Esses valores são para membros superiores e vejam que, apesar do teste ter sido executado com membros superiores, quando nós comparamos esses valores com os dados normativos para a população, eles estão no percentil 90 do teste para membros inferiores, ou seja, aqui nós vemos claramente o alto desenvolvimento da potência e da capacidade anaeróbias de membros superiores para os atletas de judô, né? É uma variável bastante importante para esse grupo esportivo. A razão de membros superiores para membros inferiores em indivíduos não atletas é de 50% a 60%. Quando nós observamos essa taxa nos atletas de judô de alto rendimento, esses valores estão em torno de 80%, ou seja, novamente mostrando que o desenvolvimento para os membros superiores, tanto da potência pico quanto da potência média, são extremamente importantes. Um outro estudo, esse do nosso grupo, comparou os valores de potência pico e potência média em atletas de elite e atletas não elite. E foi observado que tanto a potência pico quanto a potência média eram superiores nos atletas de elite em relação aos atletas não elite. Então, elite, potência pico 7,63 watts por quilograma de média, não elite 7 watts por quilograma. Potência média, elite 5,73 watts por quilograma, não elite 5,36 watts por quilograma. Um ponto importante a destacar é que no ano passado foi publicada essa tabela em que é possível classificar os atletas desde muito fraco até excelente com base na potência pico e na potência média, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos à massa corporal do atleta. Então isso pode ser consultado para classificar os atletas. Como existe a disputa de pegada no judô, há uma tendência a acreditar que a força isométrica máxima de preensão manual é extremamente bem desenvolvida nessa modalidade. Contudo, os valores observados nos atletas de judô estão em torno de 50 a 65 kg força, portanto valores que não são muito elevados.
Quando nós comparamos atletas de elite com atletas não elite, considerando a massa corporal como covariável, não observamos diferenças significantes. Portanto, um aspecto que nós temos que considerar é o quão importante para o Kumikata é a resistência de força e o quão importante é a força máxima. Nós vamos tratar disso um pouquinho mais para frente. Também está disponível uma tabela classificatória da força isométrica máxima de preensão manual, com um N razoavelmente elevado, 406 atletas. Nessa tabela é possível classificar os atletas desde muito fraco até excelente, tanto para a preensão manual direita quanto para a preensão manual esquerda, assim como a somatória das duas mãos, em termos absolutos e em termos relativos à massa corporal. Obviamente, havendo a possibilidade, é importante fazer testes mais específicos. Esse é um exemplo do sistema de avaliação da força de preensão manual segurando o judogi, né, em atletas alemães. Aqui uma representação do teste. Então, eles testam tanto a mão da gola quanto a mão da manga, né, e determinam os valores de força. Aqui a gente consegue ver valores mais elevados de força nas mãos, tanto esquerda quanto direita, quando eles fazem a preensão na manga, né, na posição da manga, e valores inferiores, marcados aqui em vermelho, na mão da gola. Aqui nós vemos os dados de força isométrica máxima de tração escapulohumeral em atletas de judô do Japão. É possível observar uma certa estabilidade ao longo das categorias, especialmente até a categoria meio-médio, com uma pequena elevação do médio e estabilidade daí até o pesado. Esses atletas também foram testados quanto à força isométrica máxima de tração lombar, e aqui é possível ver um pequeno aumento linear ao longo das categorias de peso. A força máxima dinâmica também tem sido analisada em atletas de judô, basicamente via testes de uma repetição máxima, utilizando os exercícios de supino, agachamento e remada. No entanto, quando nós observamos os resultados dos atletas de judô nestes testes e comparamos com a população dos Estados Unidos, nós vemos que esses atletas estão nos percentis 60 a 80, portanto, não são valores tão elevados de força máxima. Existe um estudo mostrando que o valor de um RM no agachamento era superior em atletas de nível internacional em relação a atletas de nível recreacional, os atletas de nível internacional atingindo 185 kg no teste de um RM e os atletas de nível recreacional 140 kg. No entanto, quando nós avaliamos a seleção brasileira de judô, nós não encontramos diferenças significantes entre os titulares e o primeiro e o segundo reservas, tanto para o supino, quanto para a remada, quanto para o agachamento, seja em valores absolutos, quilograma, ou em valores relativos à massa corporal, quilograma por quilograma de massa corporal, como vocês conseguem identificar nessa tabela. Existem poucos dados com o feminino, esses são dados da seleção italiana, né, comparando o masculino e o feminino. Os dados do feminino para o supino, elas atingiam média de 73,8 kg no supino, o valor de um RM, no lat machine 83,8, no leg press 305 e no deadlift 93,8, ao passo que no leg curl 40 kg de 1 RM. Sempre lembrando que aqui são valores de 1 RM. Notem que os valores de desvio não são tão elevados, apesar de comportarem aí atletas das diferentes categorias de peso da seleção olímpica italiana. Os japoneses também têm um interesse na mensuração dessas variáveis. Aqui nós encontramos valores para o supino, para o agachamento e para o power clean, nas diferentes categorias de peso, tanto os valores de um RM absoluto, quanto os valores de um RM divididos pela massa corporal dos atletas. É possível verificar aí para o supino que os valores são inferiores
para aqueles da categoria ligeiro em relação a todos os outros. Dos 100 quilos, os atletas do pesados apresentam valores superiores a todos os outros. E a categoria 73 quilos menos do que os atletas do 81 para cima. Para o agachamento, os atletas do médio, do meio pesado e do pesado apresentam valores superiores ao ligeiro, meio leve e leve, e os atletas do pesado apresentam valores superiores ao médio e ao meio médio. Para o Power Clean, os atletas do meio médio, médio e pesado apresentam valores superiores aos atletas do ligeiro, meio leve e leve, ao passo que os atletas do meio pesado também apresentam valores superiores àqueles do ligeiro. Eles construíram tabelas classificatórias. Aqui nós vemos a tabela classificatória para o supino, em função da categoria de peso e considerando aí desde muito fraco até excelente. Portanto, é possível fazer a avaliação do atleta e comparar com esse referencial dos atletas japoneses. Aqui nós vemos a tabela classificatória para o agachamento, seguindo a mesma lógica, né? Desde muito fraco até muito bom, para as diferentes categorias de peso, desde a categoria ligeiro até a categoria pesado. Novamente, é possível, portanto, testar o atleta e comparar com esse referencial japonês. Aqui nós vemos a tabela classificatória para o Power Clean, novamente, desde muito fraco até muito bom, do ligeiro ao peso pesado, possibilitando essa comparação. A potência muscular tem sido acessada no judô utilizando-se do teste de salto com contramovimento e do squat jump. Existem dados normativos para o teste de salto na posição de flexão e extensão de cotovelo, classificando desde muito fraco até excelente, e para o salto com contramovimento. Esse é um estudo conduzido com atletas brasileiros, com N de 102 atletas. No salto com contramovimento é possível também fazer a relativização desses dados multiplicando a altura do salto pela massa corporal do atleta. Portanto, ao avaliar o seu atleta, é possível comparar com esses dados normativos. Aqui nós vemos dados da altura de salto no salto com contramovimento para atletas de diferentes categorias de peso do universitário japonês. Notem que esses valores são bastante elevados, com uma certa estabilidade até a categoria meio pesado e valores inferiores para a categoria pesado. Lembrando que esse é um estudo antigo, mas relevante porque contém um N bastante elevado por categoria de peso. Então, a média e o desvio aqui podem ser utilizados como um referencial. Os japoneses também utilizam com uma certa frequência a avaliação com gestos unilaterais, aqui o snatch unilateral e o clean unilateral. Eles fazem comparações entre as categorias de peso. Não é o objetivo central dessa aula tratar das comparações entre as categorias de peso, mas dá para verificar aí um aumento razoavelmente linear até a categoria 90 quilos, com uma estabilização a partir daí, né? E normalmente não há diferença entre os valores de força para esse exercício entre as categorias sucessivas, né? Aqui são apresentados os valores relativos à massa corporal dos atletas. Obviamente, quando o valor é dividido pela massa corporal, os atletas das categorias mais pesadas acabam por ter um desempenho inferior aos atletas das demais categorias. No entanto, é importante ressaltar que só para o snatch houve diferença significante entre os grupos, né, entre grupos de elite e não elite, ao passo que para o clean não houve essa diferença. Portanto, é um tipo de exercício que parece discriminar bem atletas de diferentes níveis competitivos. Eles também fizeram um estudo pensando na ação da puxada da manga. Aqui vocês veem uma foto representando essa testagem. Aqui nós vemos a testagem
com diferentes cargas e grupos mais leves, intermediários e mais pesados. As cargas mais leves e intermediárias não discriminavam apropriadamente os grupos, porém, com cargas mais pesadas, o grupo mais leve gerava um valor de potência mais elevado. Eles também fizeram testagens da execução da técnica em plataforma de força. Esse é um estudo grego. Eles compararam o Harai-Goshi, o Hanegoshi e o Uchimata. Não vem ao caso para essa aula a questão da comparação entre as técnicas, mas sim entre os grupos. Notem que os atletas de nível mais avançado geravam valores de força-reação do solo durante a aplicação dessas técnicas superiores aos atletas iniciantes. Portanto, conseguir imprimir um elevado valor de força durante a execução da técnica é importante para a sua eficiência. E aqui o tempo para atingir o pico de força, que era menor nos atletas de nível avançado em relação aos iniciantes. Isso é extremamente importante porque, como eles atingiam valores maiores de força e faziam isso em menor tempo, obviamente a potência gerada era maior. A resistência de força também é importante para a modalidade, uma vez que existe troca constante de pegada, e os testes de flexão e extensão de cotovelo e o teste de abdominais são os mais utilizados. Atletas de judô normalmente estão acima do percentil 90 para a flexão e extensão do cotovelo e entre os percentis 80 e 90 para o teste de abdominal. Portanto, indicando aí que esses atletas possuem uma elevada resistência de força. Quando nós partimos para algo um pouco mais específico, como o teste de barra segurando o judogi, é possível identificar diferença entre atletas da seleção olímpica masculina e atletas de nível estadual quanto ao número de repetições nesse teste, 12 para os atletas da equipe olímpica, em média, e 7 para os atletas de nível estadual. Quando nós observamos a equipe feminina para o teste de repetições segurando o judogi, elas faziam uma média de 11, nem diferente estatisticamente da seleção masculina e nem dos atletas do masculino de nível estadual. Por outro lado, o tempo de suspensão nesse teste, né? Então só fazer a suspensão com flexão do cotovelo, era bastante similar entre os atletas dos diferentes níveis aí e sexos. Os japoneses também fizeram esse tipo de teste. Aqui é apresentada a realização do teste. Notem que há uma certa estabilidade aí até a categoria meio-médio. A partir daí, há uma ligeira queda, né? A categoria de mais de 100 quilos com valores inferiores a todas as outras. A categoria 100 quilos com valores inferiores ao ligeiro, ao leve e ao meio-médio. E a categoria meio-leve com valores inferiores ao ligeiro. Porém, notem que o número de repetições aqui era superior ao observado na seleção olímpica brasileira de 2004. Contudo, no estudo japonês, eles não encontravam diferença entre os atletas de elite e não elite. Existem tabelas classificatórias para esses dois testes. Aqui nós vemos a resistência de força isométrica para atletas adultos com N de 138. Então, desde muito fraco até excelente quanto ao tempo de sustentação, e os valores relativos que são representados pela multiplicação da massa corporal do atleta vezes o tempo que o atleta consegue sustentar, também com dados desde muito fraco até excelente. Aqui a tabela para a resistência de força dinâmica, portanto o número de repetições, né, desde muito fraco até excelente, e os valores relativos multiplicando a massa corporal pelo número de repetições também desde muito fraco até excelente. Existem tabelas para o juvenil, aqui resistência de força para o feminino juvenil, tanto para o teste dinâmico quanto para o teste isométrico. Valores absolutos, né, segundos ou repetições, e segundos vezes a massa corporal ou repetições vezes a massa
corporal. Também a classificação, desde muito fraco até excelente, para cada um desses testes. Aqui os valores para o feminino júnior, depois vocês podem olhar com calma a tabela. O masculino juvenil, também tabela classificatória para a versão isométrica e dinâmica, valores absolutos e relativos. E aqui a resistência de força para o masculino júnior nos testes dinâmico e isométrico. Valores absolutos e relativos também possibilitando essa comparação também com atletas das categorias de base. A flexibilidade nos atletas de judô tem sido acessada via teste de sentar e alcançar, e em geral esses atletas apresentam valores bastante elevados de flexibilidade, normalmente no percentil 90 da população dos Estados Unidos, porém não é uma variável discriminante quanto ao nível competitivo. Aqui nós vemos aqueles dados do estudo japonês, né, em termos de categoria de peso, e os valores no teste de sentar e alcançar em centímetros. Notem uma estabilidade bastante grande ao longo das diferentes categorias de peso. Então, sintetizando, potência aeróbia máxima e força máxima, normalmente esses atletas apresentam valores de moderados a altos, baixos valores de limiar anaeróbio, indicando uma baixa capacidade aeróbia. Então, a potência aeróbia é de moderada a alta, mas a capacidade não é bem desenvolvida. Elevados valores de potência e capacidade anaeróbias, especialmente para os membros superiores, valores bastante elevados de potência muscular e resistência de força. É isso. Dessa forma, nós finalizamos a parte sobre caracterização dos atletas das modalidades esportivas de combate olímpicas.